Tá. Então, vamos continuar aqui só nossas últimas considerações. Tem que share. Então, estamos aqui. Então, a mensagem, como a gente falou, né, que Jesus trouxe essa mensagem da fé no futuro, porque comprovou a existência da vida futura, porque ele voltou, né, ele vai lá, esse crucificado voltou em o formato que ela mostrou que ele sobreviveu à morte do corpo, continuou com a sua individualidade e provou que a vida, nós somos almas imortais. Sempre falo, quando eu falo isso, eu sempre lembro quando eu fiquei muito impressionada quando eu pensei, nós nunca vamos morrer. Nós nascemos e fomos criados e não tem jeito de ficar parado, dormindo e achar que não, agora eu vou descansar. Não descansa mais. A gente agora, para quem realmente quer servir, é trabalho para o resto da vida. É uma coisa que tem gente que se assusta, mas eu acho maravilhoso, porque eu estou doida para trabalhar o tempo todo, sem precisar ir parar, que eles falam, a gente descansa. Tanto que o Miranda, daqui a pouco, tem hora que sai dali, vai para lá para os seus aposentos, para renovar, né? Porque eles têm os seus... De acordo com a maturidade do espírito, você tem um modo de descansar. Tem uns que dormem mesmo várias horas, tem outros que só fazem uma visualização, né? Pelo que eu já li em outros livros, uma mentalização e pronto, aquela meditação e já refaz o seu perispírito todo. Às vezes, como eles, vai para o campo, para a praia, seja para onde for. Agora, uma coisa interessante é que eu já li vários livros, já perguntei isso, mas ninguém soube responder se existia mar no plano espiritual. E eu acho que não existe, porque não tem um livro que fala que lá, por exemplo, no nosso lar, eles têm aquele Parque das Águas, que as pessoas vão e tem a água, e eles falam que a água é uma dádiva muito grande, e ele tem um capítulo inteiro sobre a água no livro do Nosso Lar, né? Não sei se vocês lembram. E não, em nenhum livro, já li vários, quando os espíritos estão lá no plano espiritual, não tem local que tem mar. Ou seja, só tem mesmo a água. Ele fala de rios, né, porque passando lá no caminho lá da colônia do Nosso Lar, mas não fala de mar. Então, assim, eles têm, por isso que eles têm que vir à praia, na Terra, e aí você vê, eles usam o mar também aqui no planeta, no caso a Terra, ou tem outros planetas também, né? Mas no caso da Terra, eu já li também muito que o lugar muito que a gente se sente muito bem na praia é porque naquele espaço enorme não fica a forma pensamento, ela fica dentro das cidades. Então fica sempre em função, igual aquelas nuvenzinhas do desenho da família, acho que fica em cima das pessoas, essa forma de pensamento, essa vibração, ela fica muito em cima das pessoas. E aí no livro Voltei, inclusive, que ele fala que ali fora da cidade, fora da cidade, pro lado da praia, aquilo é muito, só fica o plâncton, os animais, e ali é uma vibração, por isso que todo mundo, eu acho, né? Eu sou suspeita para falar que eu adoro o mar, todo mundo se sente bem, aquela história de você entrar no mar e tomar um banho também, naquele momento que você está ali, porque você está numa outra vibração, aquilo tudo ali te revitaliza mesmo, porque não tem a força negativa do pensamento das pessoas. Ela vai se localizando, né? A gente sabe que ela imanta nas paredes, nas casas, existem todas essas as pesquisas, o pessoal usa psicometria, porque ela toca numa coisa do quarto que a pessoa morou e consegue ver, porque tudo é imantado, o pensamento fica colado. Em alguns lugares que a gente visita, né, quando a pessoa é mais sensível, você vai num lugar e você entra naquele lugar e você se sente mal, porque a vibração ali, não só aquela que está com as pessoas encarnadas e desencarnadas, mas na própria parede, coisas que aconteceram naquele lugar. Quando a pessoa é uma médium, né, que às vezes nem só médium, tá? A gente também tem a turma que tem a percepção extrasensorial, anímica, né, que pega e sente aquilo ali do lugar. Então, aí você não se sente bem, ou ao contrário, você se sente bem demais, que aquilo ali foi um lugar, né, com uma vibração boa e aconteceram muitas coisas boas. Então, isso é muito importante, você vê que aquilo ali, a história do mar também é uma coisa impressionante. Quando vocês quiserem, não é um descarrego, não, é para você ficar lá se revitalizando, porque realmente a vibração do mar, e cachoeiras e rios também, né, a gente sabe, o campo também, eles falam muito bem, a floresta densa não é tão bem, porque a floresta densa diz que o vento não passa,
até nesse capítulo também no Mensageiro, o vento passa pouco, e aí você não mexe muito com aquela que aí você entra e fica meio abafado, né? Não só abafado do calor, ele comenta no livro, isso eu acho que é o Aniceto, o instrutor do André Luiz, que aquele ali não é tão bom quanto o campo, que o campo é um campo aberto com várias árvores, e você pode respirar o ar da natureza, né? Aí eles comentam, nem tanto a cidade e nem tanto a floresta fechada, densa, que aí você não consegue fazer isso para desencarnado também, para fazer tanta troca. Então, vamos ver aqui agora o finalzinho, tá? Que a gente falou isso. Então, nós estávamos falando sobre em cima, né? Comentando em cima, que a gente viu sobre a fé no futuro. E aí, para fechar também, ele fala: se confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, com certeza o nosso fato seria leve, sem qualquer fadiga. Então, ele vai colocar ali, que a gente já sabe, graças a Deus que a gente já sabe, que o Espiritismo é a doutrina da consolação. Nós conseguimos entender o que Jesus falou, né? Que semelhante que ele fez, ela vai ajudar a agir corretamente. Só mais com o livro Evangelho segundo o Espiritismo que a gente conseguiu entender um monte de parábola, um monte de frases que Jesus falava, porque não tinha muitas, né? Aquelas histórias para aquela época teria um significado, para a gente aqui já mudou tudo, né? Agora, o que é importante é falar que a gente tem que agir corretamente sem a loucura de desejar uma solução milagrosa através dos mentores. Por isso que toda vez que fala assim, Deus vai me dar isso, Jesus vai me dar essa história de salvar e todas essas coisas que se coloca na mão deles. E aí termina aqui falando, cabendo a nós próprios realizá-lo. Por quê? O que significa isso, gente? O livro Autonomia, daquela Revolução Espírita, Autonomia, daquele Paulo Henrique de Figueiredo, ele vai firmar bem essa história, porque Kardec não veio falar para a gente visão religiosa que nós íamos receber as coisas do céu, nem da providência divina. Em alguns momentos, você vê, eu já vi várias vezes escrito no próprio Evangelho, outro dia até contei, falar em castigo e falar em não pecado, ele usa castigo, da palavra assim mesmo. Só que assim, era aquela linguagem daquela época. E ele falava muito isso em função de que a Igreja Católica estava ali perto, né, e sempre vigiando. Só que acontece que durante a obra de Kardec toda, né, durante todos os estudos, desde o Livro dos Espíritos, ele deixa claro que é a nossa responsabilidade. Não só porque a gente vai semear para colher, só que a nossa responsabilidade também de agir e conseguir fazer a conexão. O que a gente tem que fazer sempre? A conexão com o plano espiritual. Para conseguir uma força, conseguir uma inspiração, conseguir uma ajuda para que nosso pensamento modifique e a gente mesmo modifique o modo de agir. O livre-arbítrio que vem para a gente, assim, não é Deus que te dá o livre-arbítrio. Não te, olha só, agora você já é uma alma criada, toma o livre-arbítrio. Não foi assim que aconteceu. E aí tem os pedaços da Gênesis que foram modificados, e no que, né, que teve uma alteração lá, e no texto verdadeiro mesmo da obra original, vai estar bem claro ali. Você vai conquistar o livre-arbítrio à medida que você conquista a inteligência. Tá? É um exemplo que o Paulo Henrique dá nas palestras dele, que eu gostei muito, assim. A pessoa começa lá, aquelas pessoas para a história, caçando, os homens caçavam, aí caçava e comia os animais. Né? Aí, de repente, eles começaram a ver que podiam caçar animais maiores. Né? Começaram a caçar animais maiores. Aí o que eles viram? Que era muita carne, tinham que guardar em algum lugar. Aí iam para as cavernas e guardavam lá naquelas cavernas. E aí, com isso, também iam outras pessoas, outros daqueles homens pré-históricos lá, e acabavam dividindo. Então, começou aquilo já a modificar. Usou a inteligência para caçar, já estava tendo uma vontade de ajudar o próximo, dividir a carne com o próximo, e foi evoluindo. Então, vai evoluindo a inteligência, e aí você vai adquirindo o livre-arbítrio de acordo que a inteligência vai sendo desenvolvida. Porque como é que uma pessoa dessa, se pegar uma mulher, que ele, né, pegasse alguma coisa que ele não visse, não gostou, sei lá o quê, e quebrasse a cabeça da mulher, ele poderia ter alguma consciência e ser culpado, vamos dizer, em termos de que ele não tem
ele tem livre-arbítrio. Então, uma pessoa dessa não tem nem consciência de nada ainda. À medida que vai conquistando a inteligência e vai tomando consciência do bem, uma coisa que é boa, que a outra não é boa, e é o bem e o mal, aí ele vai adquirindo e ele vai poder ter escolha, porque só pode escolher quem conhece. Ninguém pode escolher uma coisa se você não conhece nada. Você vai jogar, então vai ser do NT, você tem que escolher tendo algum conhecimento. Então, aí ele deixa bem claro isso. E aí o que está colocando aqui é isso, que nós temos aqui que aprender a agir corretamente, sem desejar que seja nosso problema vão ser Jesus, Maria e Deus que vai resolver uma solução milagrosa. Nós que temos que realizar isso aí. Ah, como? Sim, com fé, que a gente está protegido. E o que a nossa proteção traz? Tudo que a gente precisa para a gente se virar. A gente tem que ter pensamento melhor. Aí tá, Jesus não botou lá, nós estamos com um relatório lá, um roteiro enorme. Faz lá o que ele ensinou, que você não vai conseguir ter muitos problemas se você estiver seguindo ali, porque a maioria dos nossos problemas some. Você para de se aborrecer com as coisas da vida, porque você vai ter mais paciência, você vai ter compaixão, você vai ter perdão, todas as virtudes maravilhosas que a gente já viu também lá do espírita, né? O bom espírita, né? O homem de bem faz, a gente já vai ter aquilo tudo. Então a vida vai se tornar uma maravilha, com a fé no futuro, você fazendo seu trabalho, cuidando da família, ajudando o próximo. Algumas coisas vão acontecer? Vão. Tem as provas e tem as expiações. E eu falei na segunda parte da aula, e eu não lembro não sei se vocês lembram, que eu botei qual é a diferença entre prova e expiação. O que caracteriza a expiação? A Carla respondeu bem. Responde de novo aí, Carla. Aquele dia a gente ficou falando. Expiação a gente não escapa, né? A gente é obrigado a enfrentar, porque são deficiências de toda sorte, né? Agora, provas, a gente pode escolher não passar por elas, né? Muito embora a gente escolha antes de reencarnar, né? Em geral, né, as provas são escolhidas, né? Mas quando a gente chega aqui, o bicho pega. Aí, muitas vezes, a gente não está em condições de enfrentar essas provas, né? Então, infelizmente, devido ao nosso livre-arbítrio, a gente tem essa condição de abrir mão dela, né? Mais ou menos isso. É isso aí. Alguém tem dúvida em relação a isso? Para a gente deixar isso bem claro. A expiação é quando você tem uma deficiência física, nasceu assim, ou vai ficar depois também, porque tem as programações, que é o caso do Memórias do Suicida, que a programação dele era ficar cego aos 40 anos. Ele ficou cego, não aguentou, se matou. Aí foi parar lá no grupo, lá, a Maria cuidando, né? A Legião de Maria, os servidores de Maria, porque todos os que se suicidavam, naquele livro ali, vai contar vários casos, ficam muito tempo perturbados. Então, é isso aí. Ele não aguentou aquela expiação, né? Que na verdade era uma expiação, mas era o quê? Era uma prova para a vida dele, porque ele teria que ele aguentar aquele tempo. desencarnou cego, né? Tornou-se com Ficou 40 cego, anos. né? Ele Não, era um e lá escritor. Ele era um e escritor famoso depois e do tudo. suicídio. E aí ele não aguentou. Aí ele saiu. A expiação que veio para ele, que também é uma prova. Olha só, bota sempre na cabeça. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque as provas a gente pode escolher ou não. Você só vai escolher prova, né? Lá no plano espiritual, se você estiver bem, porque a maioria dos espíritos, isso o André Luiz falou mais de 70 anos atrás, que mais até, porque estamos em 2021, que a maioria das pessoas chegam lá sem você tinha programação, você não faz nem metade do que você tinha que fazer. Aí você chega arrasado, entendeu? E muita gente fica perturbada, fica ainda não fica bem para poder escolher prova. Quem escolhe são os nossos benfeitores. Eles mostram para você uma programação. Eles mostram um plano, olha só, porque aconteceu isso, nós estivemos estudando, você na próxima agora, vem filho da fulana que você matou, eles fazem uma arrumação e a pessoa aceita, né, naquilo ali, eu vou conseguir. Muitos ficam nervosos, o próprio livro do nosso lado tem lá, a dona Laura que estava indo encarnar e aquela história, ela apreensiva, que será que ela ia conseguir cumprir as coisas, né, e não ia errar? A gente faz a programação
Em termos, né? Porque eles ajudam a gente, e quando o espírito está perturbado, nem mostrar a programação para eles não pode. Porque aí que perturba mais ainda, porque muitos vêm com várias expiações, né? Inclusive os suicidas mesmo. Muitos vêm sabendo que vai ter uma coisinha ou outra, mas eles não mostram tudo, não. E aí, a hora que eles estão outra vez sendo provados para não suicidar novamente. O suicida, geralmente, é um suicida de algumas vidas, algumas vezes na vida. Então, aí a gente tem essa história do livre-arbítrio, a prova de você escolher, você poder sair, não quero. Eu tinha até um casamento com fulano, não quero, acabou. No livro Plano B, do Richard Simonetti, ele conta a história, achei muito legal essa história, que é uma mulher que e o cara lá no plano espiritual iam se tornar médicos, iam casar, iam resgatar lá várias coisas, com filho, com tudo. E aí ele vem, ele é espírita, o médico, e ele fica sempre esperando aquela mulher, que ele sabia que vinha para a vida, tinha certeza. E a mulher vai e estava fazendo vestibular fazendo pré-vestibular, ela se encantou com o professor, estava dando aula no pré-vestibular, ou seja, nem entrou na faculdade, ficou grávida do cara, teve 2 filhos com esse cara, que até na história mostra que esses espíritos estavam ligados ao cara, que não era lá grande assim, uma pessoa com caráter muito, muito bom, e ela sofreu muito. Só que depois o pai dela vai ter um problema de coração, e aí quem vai atender o pai dela? O cara que ia ser o marido dela. E quando ele olhou, ele viu. Aquela história que o pessoal fala, não, uma gêmea, mas na verdade ele viu, porque ele já era espírita, já tinha uma certa sensibilidade, e ela também ficou louca, só que ela ainda estava casada. E aí acabou que depois, não vou contar a história não, que se um dia vocês podem ler o livro, é um livro Plano B, eu tenho aqui para quem quiser emprestar. É um livro, já li 2 vezes, e ele é muito legal, porque ele mostra para você uma coisa, um romance básico, que você troca, seu plano você pode casar com um, vai casar com outro, tem um filho com outro filho que não era para ser, que estava para reservar para você, mas já estava ligado no destino daquele espírito, entendeu? Isso tudo a gente tem que prestar atenção, é o que ele fala aqui, a gente sabe, tem que agir corretamente. Então, quem é o nosso guia, nosso modelo para ver como é que tem que agir? Jesus. Jesus ia falar assim, minha filha, vai mesmo, vai, não esquenta a cabeça com estudar, não, já não ia falar para você continuar seus estudos, você continuar vivendo sua vida lá corretamente, e em família, sempre, os conselhos estão ali, é só a gente procurar, cada vez que a gente tiver uma aflição, vai lá e procura. O que Jesus faria se eu estivesse aqui? O que ele ia falar para eu fazer? Né? E nunca esperar que eles que resolvam nossos problemas. Isso eu aprendi muito com muitas coisas que aconteceram. E assim, sempre tive essa sensação, que eu sabia que que eu não ia receber nada de milagre, eu não fui católica, né? Então não tive muito essa ligação com a religião, então eu tinha isso colocado no meu coração, então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a conexão é a hora que você faz a oração. Você para, visualiza coisas para você, pede ajuda, amparo. Pedi muito amparo já para Jesus e para Maria, até hoje peço. Você vê que eu começo aqui pedindo, rogamos um amparo para os propósitos de bem servir. Essas são palavras do Richard Simonetti, que eu sempre achei muito bonitinho isso. O propósito de bem servir, que a ideia nossa é servir. Tem tudo, até nesse estudo, como eu estava falando quando terminou a reunião. Esse estudo aqui é uma coisa que nós estamos fazendo para que a gente possa trabalhar esses conhecimentos, melhorar nosso modo de pensar, e aí a gente passar para uma pessoa ou outra. Já é a hora que você conversa com alguém e comenta, olha, isso, né? Pode não ser até espírita, você falar com um jeitinho, legal, vamos fazer as coisas como Jesus, que eu, com cristão, eu só vou no Jesus, né? Jesus falou isso, você, né? Que eu converso com o evangélico e tudo, falei, você não vê Jesus? Não, eu falo Jesus, cada 10 palavras não é Jesus. Jesus não falou isso para a gente, nós temos que seguir lá o que está nos ensinamentos, e pronto, e vai sendo sempre em cima. Eu gosto muito de sempre em cima do evangelho, porque é uma coisa que o evangelho, segundo o espiritismo, que pega a parte moral, não aqueles dogmas de igreja. A gente vai falar a parte moral. Tudo que ele colocou, a gente tem que seguir, entendeu? E aí, esse é o último parágrafo. Quem quer falar alguma coisa? Fala aí, Denise. Em cima disso, de fé no futuro, né? E que quem tem uma vida, que você falou que Jesus falou de uma vida melhor, sei lá, acredita na vida futura. Isso. Acho que baseado nisso, né, é que a maior parte dos penalistas que condenam a pena de morte é porque quando você condena uma pessoa à pena de morte,
Que perspectiva que essa pessoa pode ter do futuro? Nenhum. Então, o que ela vai fazer lá na cadeia, onde ela estiver? Barbarizar. Então, eles falam que pena de morte, eles entendem isso? Não educa ninguém, entendeu? Não vai acabar com isso. Então, a maior parte das pessoas que condenam, e eu sou uma delas também, eu acho que não funciona a pena de morte, né? É isso, entendeu? Não estou entrando na política, só estou falando porque como é que a vida material, né? Sempre está paralela ali com a vida espiritual também, né? Eu acho muito interessante esse entrelace, né? E aí você está falando uma coisa que é o princípio, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Nem pela eutanásia, que às vezes, está no finalzinho, vamos desligar o aparelho. Não é. Se está no aparelho, vai ficar ali, porque não é para fazer isso, eles falam, a gente sabe, no livro do Espírito e no Evangelho tem, nem pelo aborto e nem pela pena de morte. Você até que você falou, não está matando ninguém, o cara vai continuar vivo, vai dar arriscado ficar ali ainda obsediando a turma que matou ele ainda, e é uma coisa que não pode passar na cabeça de nenhum cristão. Você tirar a vida de alguém, só quem pode tirar a vida é a lei divina, que vai ficar falando que é Deus com as suas mãos, nos seus olhos, que aí bota um Deus, visão de homem, de velhinho na sua cadeira julgando, e assim, é a lei que tem a sua sequência, você tem o seu momento, para você vai ter que ficar aqui passando mais um tempinho para refletir. E aí a frase final aqui, que até você está falando, quem não acredita na vida futura não investe na evolução espiritual, é o que nós estamos comentando. A vida de materialismo, para que eu vou ficar pensando em fazer o bem, que não sei o que, eu vou aproveitar, vou comer churrasco aqui, vou encher a cara hoje. Não tem lógica para as pessoas que não têm assim, esse pensamento, e também não acreditam em encarnação nem nada, eu vou fazer alguma coisa. Vou investir nisso para quê? Em vida espiritual? Não, vou aproveitar a vida material, porque o momento é aqui agora. Então, é isso que eu sempre fico muito... Eu escuto muitas frases dessas, a gente vê na internet, e eu geralmente passo, assim, porque frase que manda aproveitar a vida, frase que dizendo que a vida é curta, que nós temos... Aí depende do você jogar, tem gente que interpreta mal, e isso eu sei muita gente. E eu convivo com jovens, né, da minha família, até às vezes momentos, alguns até das minhas filhas, que eles falam uma coisa e falam, gente, mas isso, a vida não foi feita para isso. Aí fica aquele discurso chato, né? Que a gente vira aquela beata que toda hora fala de Jesus, mas infelizmente eu cada vez fico mais com o meu objetivo é esse. O caso dos outros pode não ser. E eu acabo comentando, né? Bom, nesse capítulo ficaram então só essas referências. Entre os Dois Mundos de Valdo Franco, com Manuel Flamengo de Miranda, que é o livro dele que eu falei lá em cima, 2006, que vale a pena ler. Eu voltei, que alguns já leram, né, irmão Jacob. E Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que o Gracindo vai ler lá na reunião, capítulo 6, o Cristo Consolador. Aí ele lê um trechinho. Então, aqui agora, nós fechamos. Quem quer falar mais alguma coisinha? Oi. Fala alto, que eu não estou ouvindo. Oi, não está ouvindo? Agora, estou ouvindo. Pode falar, Bia. Não, é o nome do livro sobre esse exemplo que você deu dos médicos. Qual o nome desse livro? O Plano B, do Richard Simonetti. Tá. É um romance, mas não é mediúnico. Mas lógico que ele foi inspirado, né? O Richard Simonetti trabalhou muitos anos com... Ele não faz psicografia, ele escreve os livros. E não tem psicografado, não. Só que ele sempre foi já faleceu um tempinho, ele sempre foi muito inspirado nos livros dele. Como é que é o nome dele? Richard Simonetti. Simonetti eu conheço. Se você botar Plano B, livro, Richard, vai aparecer o nome dele. O nome dele, sobrenome é cheio de T, uns N's, tem que estar lá. Foi esse que falou o propósito de bem servir? Não, que ele fala no programa. Ele fala, na Rádio Rio de Janeiro, passa, hoje mesmo estava passando com ele, né? Ele já faleceu já, sei lá, 2 anos, e o programa chama o Arco-Íris, não. Não sei o que é no Arco-Íris, agora esqueci o primeiro. E Além do Arco-Íris. Hã?
Além do arco-íris. Além do arco-íris. Então, hoje mesmo passou aqui, que eu fico o dia inteiro, eu fico alternando entre a Rádio Rio de Janeiro e a Web Fraternidade, que às vezes repete muitas palestras, e eu já escutei, eu fico sozinho o dia inteiro em casa, eu vou limpando casa, fazendo comida, aí eu assisti ele hoje falando. E aí essa frase ele sempre fala, que Deus nos ampare e que é pelos propósitos de bem servir. Então, meninas, vou dar uma desligada aqui na gravação e a gente vai... Não, vamos fazer agora... Já está acabando, então, ó, a Carlinha vai fazer a oração final e a gente termina. Não desliguei não dele, Eliane, volta para lá. A Carla vai fazer a prece. Vamos terminar. Então, vamos lá, gente. Agradecemos, Mestre Jesus, todo o amparo e proteção. Ilumine nossas cabeças, para que nós sejamos sempre inspiradas nessas nossas reuniões, nesses nossos estudos. Seja sempre nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilia-nos a sermos tão bons quanto o Senhor espera de nós, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados, principalmente perante as provações que precisamos viver. Ilumine nosso caminho para que possamos chegar ao Pai Criador, que nos espera repleto de amor e juízo. Que assim seja, meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, terminamos as atividades da noite de hoje. Até semana que vem, com o capítulo 4. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.